Eliel cresceu em um vilarejo pequeno, rodeado por morros verdes e caminhos de terra batida, onde todos conheciam a vida de todos. Desde muito novo, ele carregava dentro de si um desejo intenso de realizar algo significativo, algo que pudesse transformar sua realidade simples. Enquanto muitos aceitavam a rotina da vila como um destino imutável, Eliel olhava além. Observava o céu todas as noites, admirava o brilho das estrelas e imaginava que, de alguma forma, sua vida poderia ter um propósito maior. Com o passar dos anos, aquela inquietação silenciosa cresceu dentro dele. Trabalhava nas tarefas comuns da vila, ajudava os vizinhos e cumpria suas responsabilidades, mas sempre sentia que existia algo mais esperando por ele. Foi então que começou a pensar seriamente em criar algo próprio, algo que nascesse de suas mãos e do seu esforço. Essa ideia se intensificou quando percebeu que a terra fértil ao redor da vila, quase sempre esquecida, poderia produzir frutos capazes de mudar sua vida. Inspirado por essa percepção, Eliel decidiu que queria montar um pequeno cultivo, algo simples no início, mas que pudesse crescer com o tempo. Ele imaginava fileiras de plantas verdes, colheitas abundantes e a sensação de realizar algo com suas próprias mãos. A ideia doeu forte em seu peito, cheia de esperança, e por alguns dias ele viveu embalado pela empolgação da novidade. Porém, ao compartilhar seus planos com as pessoas da vila, algo inesperado aconteceu. No começo, todos reagiram com curiosidade tímida. Alguns sorriram de forma educada, outros comentaram superficialmente, mas aos poucos os comentários começaram a mudar. Era como se a coragem dele despertasse nos outros um desconforto. Muitos moradores estavam acostumados à monotonia e ver alguém tentando algo diferente gerava opiniões rápidas e negativas. As pessoas começaram a dizer que ele não tinha recursos, que não tinha conhecimento suficiente, que a vila era pequena demais para grandes sonhos e que seria melhor ele escolher um trabalho comum como todos os outros. Esses comentários começaram a pesar sobre Eliel como pedras invisíveis. Ele tentava continuar acreditando em sua ideia, mas a opinião dos outros o abalava. As palavras, que antes pareciam soltas, começaram a ecoar como verdades absolutas em sua mente. A empolgação inicial desapareceu, substituída por dúvidas e inseguranças. Ele passou a evitar falar sobre o assunto e, pouco a pouco, deixou seu plano de lado, guardando-o em uma parte distante do coração. Meses se passaram e ele se via cada dia mais estagnado. Ele realizava apenas o que precisava para viver, mas sentia que estava desperdiçando algo precioso dentro de si. Em um desses dias de frustração, Eliel recebeu a visita de um antigo conhecido que ele admirava profundamente. Era alguém que havia crescido com ele na vila, mas que, ao contrário da maioria, tinha seguido sua própria trilha silenciosa. Sem que ninguém soubesse, esse jovem havia trabalhado duro e construído um pequeno negócio na cidade vizinha, tornando-se conhecido pela dedicação. Quando Eliel percebeu que aquele homem, que nunca havia comentado nada sobre seus planos, estava prosperando, algo despertou dentro dele. Pela primeira vez em muito tempo, percebeu que talvez tivesse interpretado a vida errado. O visitante explicou que preferia trabalhar sem anunciar seus planos, porque falar demais dispersava suas forças. A energia que deveria ser usada para construir algo ia para as opiniões alheias e críticas, mesmo discretas, tinham poder destrutivo. Aquela conversa atingiu Eliel profundamente. Ele percebeu que desperdiçou tempo demais ouvindo vozes que nada somavam. Entendeu que muitos comentam, poucos ajudam e quase ninguém compreende verdadeiramente o sonho do outro. Naquela noite, enquanto caminhava para casa, Eliel sentiu uma clareza que não sentia havia muito tempo. A lua iluminava o caminho e, pela primeira vez, ele não imaginou o que poderia ser. Decidiu que seria.
Precisava tentar novamente, mas dessa vez em silêncio. Ele entendeu que as pessoas só respeitam resultados e que promessas não têm valor para quem não está disposto a acreditar nelas. Decidiu guardar seu plano apenas para si e deixar que o trabalho falasse por ele. No dia seguinte, acordou mais cedo do que de costume e foi até um pedaço de terra perto do rio. Era simples, mas fértil, perfeito para recomeçar. Longe dos olhos curiosos, começou a preparar o solo com as próprias mãos, tirando pedras, limpando galhos e nivelando a terra. Sentia o corpo cansado, mas revigorado, pois cada movimento parecia um passo rumo ao futuro que desejava. Nas semanas seguintes, continuou trabalhando de maneira disciplinada e silenciosa. Acordava antes do sol nascer e estudava técnicas de cultivo. Aos poucos, economizou dinheiro suficiente para comprar sementes, iniciando o plantio com dedicação. Nesse processo, errou diversas vezes. Algumas sementes não brotaram, outras foram levadas pela chuva, e certos dias ele duvidou de si mesmo. Mas a diferença agora era clara. Ele não desistia. O silêncio o protegia das críticas e o trabalho constante o fortalecia. Com o passar dos meses, a pequena área começou a ganhar cor. Primeiro brotos tímidos, depois folhas mais fortes e, por fim, plantas saudáveis que cresciam como resposta direta ao esforço de Eliel. Ele passava horas cuidando delas, aprendendo a cada detalhe. O vento, antes símbolo de incerteza, agora parecia aliado. A terra deixava de ser sonho e virava prova concreta. Quando a colheita chegou, Eliel se surpreendeu com o resultado. Seus legumes e verduras estavam frescos, brilhantes, cheios de vida. Reuniu tudo com cuidado e levou sua primeira produção ao mercado da vila. As pessoas ficaram impressionadas com a qualidade e começaram a comprar imediatamente. Muitos perguntavam quando ele havia começado e como conseguiu. Eliel apenas sorria, sabendo que nada precisava ser explicado. Enquanto as pessoas especulavam e criavam teorias, ele permanecia sereno. Entendeu que, enquanto muitos falavam, opinavam e discutiam, ele trabalhava diariamente. Foi ali, no mercado cheio de vozes, que percebeu um grande segredo da vida. O silêncio, se usado com sabedoria, é uma armadura poderosa. A partir daquele dia, sua vida mudou. Ele ampliou as plantações, aprendeu novas técnicas e começou a vender não só na vila, mas também em cidades próximas. Suas colheitas viraram referência, não apenas pela qualidade, mas pela disciplina por trás delas. Tornou-se respeitado, não por falar de seus sonhos, mas por realizá-los. Com o tempo, percebeu que muitos continuavam repetindo o mesmo padrão. Falavam muito, planejavam pouco e realizavam quase nada. Ele não julgava, mas entendia o que os impedia de avançar. A cada safra, seu trabalho silencioso moldava não apenas sua plantação, mas também seu caráter. Tornou-se resiliente, observador e menos vulnerável às opiniões negativas. Ele sabia que se tivesse escutado aqueles comentários antigos, jamais teria alcançado o que conquistou. Anos depois, já com uma plantação próspera, Eliel olhava para trás e lembrava de sua versão antiga, cheia de dúvidas. Pensava em como uma simples mudança de postura transformou sua vida. O menino sonhador finalmente realizou algo grande. E tudo começou com uma escolha silenciosa. Sua jornada se tornou prova viva de que não é necessário anunciar cada passo, nem esperar validação de quem nunca construiu nada. O silêncio virou sua força, o trabalho sua linguagem e o resultado seu maior discurso. Descobriu que quem fala demais perde energia, mas quem age conquista espaço. Sua história se espalhou pela vila, não porque contou, mas porque seu sucesso era visível. Sem promessas, sem discursos, apenas resultado. Ele aprendeu que muitos sonhos morrem nas bocas das pessoas.
mas renascem nas mãos de quem trabalha. E agora, se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva e comente. Enquanto falam, eu trabalho. Esse pode ser o primeiro passo da sua própria transformação. Eu te espero no próximo vídeo.